Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe. Mais uma semana que se inicia e mais uma oportunidade que temos para compartilhar a palavra do Senhor, e é isso que nós faremos nesse momento. Eu já havia comentado, numa outra meditação, como a Bíblia faz uso de figuras e de comparações relacionadas a alimentos e à alimentação. Ontem mesmo nós tivemos uma pregação na qual Jesus se apresenta como o pão da vida. E hoje nós veremos uma outra figura, a do genuíno leite espiritual. Qual é o papel de um alimento? Para que serve um alimento? Um alimento serve para nutrir o nosso corpo. Ele provê todos os nutrientes, vitaminas, proteínas, tudo aquilo que é necessário para que possamos viver e nos desenvolver, continuarmos aí crescendo. A vida cristã, ela não é estática, A partir do momento que nós recebemos Jesus em nosso coração, que nós temos a experiência da conversão, nós estamos numa jornada, numa caminhada, uma jornada rumo à pátria celestial, mas uma jornada que envolve crescimento e amadurecimento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, buscando o crescimento espiritual. E eu quero ler com você, quero te convidar a me acompanhar na leitura do texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós faremos a leitura dos 3 primeiros versículos, então eu farei a leitura nesse momento. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui. Um texto conhecido, E as cartas de Pedro, eu gosto muito delas porque elas tratam de assuntos muito importantes relacionados à nossa santidade e ao nosso modo de viver cristão. Elas são um verdadeiro manual prático de vida cristã. Essa era uma preocupação muito grande de Pedro, muito mais do que as perseguições que alcançavam os cristãos, era como esses cristãos estavam vivendo no mundo, que exemplo os cristãos estão dando para o mundo, E é isso que ela reflete para nós, qual é o exemplo que nós estamos dando para o mundo. As pessoas olham para nós e elas veem santidade. No seu segundo capítulo, em especial no texto que nós lemos, ele fala sobre algumas atitudes que devemos ter para experimentar e vivenciar o crescimento espiritual, que é o desejo de Deus para as nossas vidas. O desejo do Senhor é que possamos crescer em maturidade, em conhecimento da palavra cada vez mais, até nos parecermos cada vez mais com Cristo. Nesse contexto, o apóstolo Pedro nos fala a respeito de algumas coisas que nós devemos abandonar e daquilo que nós devemos buscar ou desejar. Então, em primeiro lugar, nós devemos nos despojar de 5 coisas que ele cita. E a palavra despojar nos dá o sentido de tirar uma vestimenta, de nos despirmos, É como se tivéssemos uma vestimenta velha e suja, uma roupa velha, e devemos, para ter crescimento, tirar essa roupa, e nos revestirmos de uma nova vestimenta, de um novo modo de vida, que é a santidade. Então, são relacionados a pecados, a atitudes pecaminosas que afetam profundamente nosso relacionamento com o próximo e com o nosso Deus. E ele cita 5 coisas que nós iremos falar. A primeira delas é a maldade, citada aí no versículo 1. A maldade reflete um desejo intencional de prejudicar ou ferir alguém.
Não é quando nós fazemos algo que às vezes ofende ou machuca, mas não foi intencional. Às vezes acontece, né? Às vezes nós ofendemos pessoas e a pessoa às vezes se ofende com aquilo e a gente vai dizer, olha, não foi minha intenção. A maldade, ela é algo intencional. É o desejo de causar dor ou sofrimento ao nosso próximo. O segundo aspecto que é colocado no texto é a palavra dolo. E a palavra dolo reflete o espírito traiçoeiro, daquele que usa meios questionáveis para obter vantagem sobre alguém. Parece uma coisa boa, mas no fundo há uma intenção ruim. O dolo é uma tentativa intencional de distorcer a verdade. A terceira coisa que Pedro cita é a hipocrisia, que é o fingimento. Literalmente, o ato de usar máscaras, de fingir ser aquilo que nós não somos. Lembre-se dos fariseus, tão criticados por Jesus, que tinham a aparência de piedosos, praticavam seus atos religiosos para impressionar as pessoas, mas os seus corações estavam longe de Deus. A hipocrisia é, portanto, uma mentira, é viver uma mentira. Ele também fala a respeito de invejas, e a palavra usada para inveja no texto refere-se a um sentimento mesquinho de desejar ocupar o lugar do outro. Lembre-se como os discípulos de Jesus discutiam entre si sobre quem seria o primeiro, quem seria o maior. E também dos problemas que haviam na igreja primitiva, por exemplo, a igreja de Corinto, né? Paulo precisou tratar desses problemas por causa ali do uso dos dons espirituais. A inveja é o desejo de ser e ter algo que não é nosso, mas pertence ao outro. E por fim, as maledicências. Maledicência é falar mal, especificamente quando a pessoa que é o assunto da conversa não está presente. É falar maldosamente da vida alheia. Cada uma dessas coisas são obras da carne. E cada um de nós tem uma inclinação natural para cada uma delas, porque elas são parte da nossa natureza pecaminosa. Cada uma delas impede o nosso crescimento espiritual e afeta profundamente o corpo de Cristo, uma vez que o corpo de Cristo, que é a igreja, é um organismo vivo, relacional, formado por relacionamentos. Porém, como diz aqui o apóstolo Pedro, nós devemos intencionalmente nos despojar, ou seja, abandonarmos cada uma delas, se queremos ser cristãos verdadeiros e alcançarmos maturidade e crescimento espiritual. Em segundo lugar, devemos desejar ardentemente aquilo que é bom, né? Nos despojarmos daquilo que é ruim e desejarmos aquilo que é bom. E o que é bom é o genuíno leite espiritual. E a figura que Pedro utiliza é a de um bebê, uma criança recém-nascida que é ávida por leite. Né? Os pais, né, e as mães aí que já tiveram seus filhos pequenos sabem muito bem como uma criança chora, esperneia, né, faz de tudo para obter o leite no momento em que elas têm fome. E isso diariamente e várias vezes por dia, com regularidade. O genuíno leite espiritual ao qual o texto está se referindo é a palavra de Deus. Devemos desejar a palavra de Deus, que é para nós um alimento espiritual, que nos fortalece, que provê tudo aquilo que nós precisamos, que nos dá o crescimento que precisamos para a nossa jornada cristã. É a palavra de Deus que transforma e renova a nossa mente, nos ajudando a discernir os valores do mundo contrários à vontade de Deus. É a palavra de Deus que revela quem nós somos e o que está escondido em nosso coração, que a Bíblia chama de um coração enganoso. E não só isso, ela é capaz de realinhar o nosso coração ao coração de Deus, recalibrar os nossos afetos, as nossas intenções, os nossos desejos. É a palavra que nos ajuda nas batalhas
como já foi dito na semana passada, pois ela é uma arma espiritual, a espada do Espírito. É a palavra do Senhor que firma os nossos caminhos, os nossos pés, e não nos deixa desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas nos mantém firmes nos caminhos do Senhor, porque ela é luz para os nossos caminhos. E há tantas outras figuras e tantas outras coisas que poderíamos dizer a respeito da palavra de Deus. Ela é central para as nossas vidas, fornece tudo o que precisamos. Deus já preparou tudo o que nós precisamos para a nossa jornada cristã, a nossa caminhada nesse mundo. Não é fácil, Jesus disse que não seria fácil, mas Deus proveu tudo o que nós precisamos, desde uma armadura espiritual, como foi dito na semana passada, para enfrentarmos as batalhas, desde toda sorte de bênçãos espirituais, como o apóstolo Paulo também nos diz que Deus já nos deu, né, já colocou à nossa disposição, como também o nosso sustento, o nosso alimento, né, tudo aquilo que nós precisamos para crescermos, para vivermos a nossa vida cristã. Devemos então desejar ardentemente nos alimentarmos desse genuíno leite espiritual. E no verso 3 que nós lemos, nos é dado um motivo. Ele diz, né, no verso 3, vamos ler novamente: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aqui a ideia não é colocar em dúvida a nossa salvação, ou se nós de fato já experimentamos. O texto, né, lido num primeiro momento pode causar essa sensação. Porém, a melhor forma de nós entendermos esse texto seria algo como: agora que vocês já experimentaram, que vocês já provaram como Deus é bom, façam essas coisas. Despojem-se do pecado, né, que refere-se aí ao velho homem, à velha natureza, e desejem ardentemente o leite espiritual da palavra de Deus. Esse versículo pode ser relacionado, inclusive, ao Salmo 34, verso 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. E mais uma vez aqui o provar, né, tem o sentido de experimentar, como alguém que está provando um alimento, que está experimentando uma comida boa, né? Nós já temos provado isso. Você já provou da bondade de Deus? Já experimentou como Ele é bom para as nossas vidas? Certamente cada um de nós já provou e tem provado o quão maravilhoso é viver na dependência de Deus, né, com sua graça, com sua salvação. E é por isso que nós devemos buscar a sua vontade e a vontade dele para as nossas vidas. É o nosso crescimento espiritual. Você tem desejado a palavra de Deus? Com que regularidade você tem desejado? Como uma criança recém-nascida? Diariamente, constantemente? Você tem se alimentado dessa palavra? Nós, como igreja, temos oferecido diariamente porções da palavra de Deus, por meio das meditações, como estamos fazendo agora, por meio das pregações, de forma presencial, por meio da escola bíblica. E certamente aqueles que têm participado e se envolvido têm sido alimentados e edificados e estão obtendo seu crescimento. Mas, como um recém-nascido, temos que desejar ainda mais a palavra de Deus. E é isso que eu quero te convidar, né? Leia a Bíblia. Aprimore-se realmente no conhecimento da palavra, da vontade do Senhor. Você já leu a Bíblia toda? Se você ainda não fez isso, faça esse compromisso. Conheça toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é útil, ela é importante para as nossas vidas. Desde que tempo alimentando-se do genuíno leite espiritual. Ame a palavra de Deus, busque esse crescimento. E eu quero concluir citando mais um versículo que compara a Bíblia a um alimento. No Salmo 119, que é o salmo que fala a respeito do amor do salmista pela palavra de Deus. Ele vai dizer no verso 103: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Que assim seja sobre as nossas vidas,
que possamos nos despojar daquilo que nos impede de crescer, daquilo que traz prejuízo às nossas vidas, que prejudica o nosso relacionamento com Deus, e possamos desejar, buscar e nos alimentar do genuíno leite espiritual. Quero orar nesse momento com você. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra poderosa, grandiosa, que tenha tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, que é o nosso alimento, o nosso verdadeiro alimento. Que o Senhor desperte em cada um de nós, no coração de cada um daqueles que está ouvindo essa meditação, o desejo profundo de buscar a tua palavra, de ler a tua palavra, de conhecer a tua palavra com profundidade, com amor, cada dia mais, para que possamos ter o crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, ajuda-nos a nos despojarmos dia a dia de todo o pecado, de tudo aquilo que nos prejudica, e que possamos nos revestir cada vez mais do novo homem, da nova criatura, criados em Cristo Jesus, nos tornando semelhantes a Ele, cada vez mais semelhante a Ele, a Cristo Jesus. Sabemos que esse é o teu desejo, que possamos declarar como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e que isso seja uma realidade que impacte pessoas, que pessoas sejam impactadas pelo nosso modo de vida, pelo nosso testemunho e pelo nosso exemplo. Nós te agradecemos por tudo. Quero pedir a tua bênção sobre essa semana, sobre cada família representada, sobre a vida de cada irmão, sobre a nossa igreja. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal, guarda-nos, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, e continua, Senhor, provendo o nosso alimento, o nosso sustento, não somente físico, mas que possamos desejar e buscar o nosso alimento, o nosso sustento espiritual, o qual o Senhor já nos tem dado gratuitamente por meio de Cristo e por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.